Yeah. Okay. Como é que você chegou em São José? São José dos Campos entra na minha história assim. Eu era pastor. Meu primeiro pastorado foi em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Aham. Depois eu fui ser pastor em Juí, no Rio Grande do Sul. Pastor quase 4 anos lá. E é enviado pela denominação. A denominação batista é mais assim. Você conhece alguém que te indica... Entendi, e eles chamam. Indica para a igreja local. Quem te convida é a igreja local. Então eu tinha um professor no Seminário do Sul que sabia que uma igreja no Sul precisava de pastor. Então indicou meu nome, eu fui lá conhecer, ela acabou me convidando. Eu estava lá 4 anos. Aí um outro professor, pastor Reginaldo André Kruklis, que hoje está na Grolha, foi diretor do Instituto Haggai do Brasil. Era meu professor no Rio de Janeiro, de cristianismo e cultura contemporânea. E ele ficou sabendo que eu estava lá no Sul, e ele estava buscando um pastor auxiliar aqui para São José dos Campos, primeira igreja batista de São José dos Campos da época. E nossa igreja já tinha uma cooperação missionária de sustentar um trabalho missionário e plantação de uma igreja em conjunto, em uma outra cidade. Aí, como nós nos conhecíamos de aluno e professor, e tínhamos um trabalho em comum, eu vim então conhecer a igreja e conhecemos e oramos, sentimos paz de vir. E eu vim, trabalhei 2 anos com ele como pastor auxiliar. Vim em 1997 para São José dos Campos. Na época a igreja tinha 600 membros. Era uma boa igreja batista, mas ainda uma igreja bem tradicional. Quando ele foi convidado para ser diretor do Instituto Haggai nos Estados Unidos, aí a igreja entrou num processo de sucessão. Eu fui convidado para ser pastor interino, fiquei 6 meses, e depois apresentei para a igreja. Aí eu tinha lido o livro Uma Igreja com Propósito, do pastor Rick Warren, um livro que mudou uma geração de pastores. E aí eu visualizei, então, como ser uma igreja comunitária, sem perder suas raízes, mas mais contextualizada, voltada para fora. E aí eu apresentei isso à igreja, através dessa comissão, reuniu. Nesses 6 meses de interino. Interino. Aí eu já estava ali, já era interino. Apresentei uma proposta de trabalho que a igreja entendeu ser uma proposta sólida e bíblica para a gente. Aí então a igreja me convidou com 97% dos votos válidos em escrutínio secreto. E eu assumi a igreja e comecei uma transição. Eu ia te perguntar, assim, você falou de uma igreja de 600 membros, hoje a igreja da cidade tem quantos membros? 15 mil em São José e mais 6 mil na rede de igrejas, que são mais 16 igrejas. Entendi. E aí, qual é o ponto de virada? Né? O que acontece aí nesse... Um conjunto de coisas. E se temos pastores e líderes aqui nos ouvindo, e você está pensando em expansão e transição da sua realidade local, nunca se pega muitos peixes com uma isca só e com um anzol só. Então, você tem que diversificar. E nós tínhamos essa visão. Ora, estamos numa boa cidade, São José, à época, tinha 400 mil habitantes. Hoje, tem mais de 700. Então, era uma cidade em ascendência. Precisávamos, então, ter uma igreja que pudesse também pensar em crescimento, e não existe um princípio só. Tá. Fizemos uma transição de escola bíblica dominical para pequenos grupos. Então, isso já foi uma mudança que trouxe, assim, grande expansão. De um pastor para uma equipe colegiada pastoral. De um culto aos domingos para múltiplos cultos, meio de semana e aos domingos. De um lugar para múltiplos lugares. De uma igreja com um estilo de culto para igreja com estilo de culto tradicional, avivado e contemporâneo. Interessante. Então foi um conjunto de coisas que fomos fazendo. Existem igrejas que querem crescer, mas ela só dá 2 opções, ou pega ou larga. Não funciona assim. Pessoas são diferentes, Sim. Então você precisa também oferecer opções diferentes, independente da sua denominação. Quando você tem uma igreja que tem um culto mais intimista, um outro mais worship, você não está falando de doutrina, você está falando também de estilo. Do como, né? Isso. Gente, daqui para frente, a sociedade vai ser cada vez mais multi. Por exemplo, a nossa juventude lá, o Marcos Madaleno, nosso pastor de jovem, seu amigo, você conhece bem. Amigão. Nós tínhamos só um culto de jovens sábado. Mas nós percebemos que a faixa etária de jovens que vai dos 13 dos adolescentes até os 30
ela é muito eclética Meu nisso. Deus. Aham. Então, nós optamos por fazer um culto de adolescente. O adolescente, ele é mais jump, ele é mais elétrico, então ele gosta de um Movimento. movimento maior, ele gosta de uma pregação mais curta, ele não está muito interessado num PowerPoint, ele está mais interessado numa comunicação relacional, engraçada. Você já tem um jovem que está ali com 18 a 20, 25 anos, que ele não quer pular tanto, mas ele também não quer um louvor acústico sentado. Ele quer ali, na sua maioria, está querendo um louvor mais contemplativo, mais um estilo Bethel do que do estilo Hillsong. Sim. Aí você tem um jovem up, que é um jovem com 30 anos, já está casado, já se não casou, está bem estabilizado na sua vida financeira, ele quer causas para abraçar. Olha aí. Então ele tem um outro esquema. Ele super está feliz com uma pregação casual, com um pastor sentado, numa sala de conversa, um louvor, se no violãozinho já está bom. Então nós entendemos isso. E aí a juventude não é que se dividiu, mas se multiplicou em nichos diferentes. Isso ajudou. Então o que a gente já vinha fazendo em igreja, fizemos na juventude e fizemos nas crianças também. Hoje o Ministério de Crianças vai de 0 a 12. O pastor Andrei, que está aqui com a gente, já foi pastor de crianças. Nós conseguimos também comunicar melhor, se você é mais específico, porque comunicação não começa no emissor, e sim no receptor. Então, muitas vezes, nós, pastores, queremos que a nossa audiência se adapte ao meu jeito de ser. Mas se nós queremos ser efetivos, eficazes e eficientes, nós precisamos entender que começa com o receptor. Agora, se você pudesse dar uma dica pra gente, como é que você fez a transição? Porque talvez uma das coisas que eu mais recebo de perguntas, né? A gente tem a mentoria do Dizascope com líderes, né? E uma das demandas que a gente mais recebe é a seguinte: eu estou enxergando isso, eu li isso, como você disse do livro e tal, mas a minha igreja vive tal realidade. Como é que faz essa transição? Como é que, na verdade, convence, né, o pessoal que está há 30, 40, 50 anos ali de vamos mudar? Primeiro é possível, eu consegui. Legal. Então, todos nós Amém. conseguimos sim. Esperança. Você, quando está num processo de transição, você não foca na perfeição, e sim no progresso. Ok. Primeiro, comece a mudar coisas que estão no backstage. Um pastor que está lá numa igreja e ele não gosta da pintura do batistério e manda arrancar, ele está sendo imprudente, porque ele está mudando algo que está no visual e não algo que está nos estratégicos dos bastidores. Então, comece mais mudando mente, metanoia, conceito, e não coisas que vai trazer uma Então, você não guerra começa campal. pintando de preto a parede, então. Exatamente. Até porque hoje eu acredito que a coisa mais fácil de plantar uma igreja é você pintar de preto, botar umas luzinhas, arrumar uma banda e chamar de church. Exato. Essa é a parte mais fácil. Essa A é parte fácil. mais difícil é liderar pessoas. É pastorear, disciplinar. É de segunda a sábado a parte mais difícil. Exatamente, né? Mas, então, a primeira coisa é começar, acreditar que é possível, começar através das coisas que estão mais fora do holofote, vai para os bastidores. Nunca dê passos de mudança sem que a sua liderança não tenha absorvido e abraçado a visão. Tem pastores que querem ir para um congresso, voltar com uma visão nova e anunciar ela de púlpito. Esquece, é suicídio. As pessoas não vão abraçar algo que elas não foram convencidas primeiro. Então, primeiro você se convence, depois você tem que trabalhar isso com a sua equipe de liderança. Eles absorveram, eles abraçaram. Tem pastores que abatem os seus feridos só porque eles têm dúvidas. Uau. Só porque eles estão ignorando uma situação que não conhecem. Confunde dúvida com rebeldia, né? Exato, exato. Recomendo um livro da Editora Vida, do pastor Dan Centerland, chamado A Transição. Ele é todo baseado no livro de Neemias, que é um livro que fala do processo, pega ali a questão da reconstrução de Jerusalém, e ele traz ali princípios e valores de um processo cíclico de reconstrução e de transições. Então, seja bem cuidadoso nisso. E uma outra coisa muito importante é você se expor a lugares que já passaram por transições. Então, vim aqui conversar com vocês, é
super importante. Vocês transicionaram de uma Assembleia de Deus tradicional para uma Assembleia de Deus que não deixou de ser Assembleia de Deus, mas é contemporânea. Ela comunica para esta geração sem perder raízes, mas com alcance das propostas, mudando o design, mudando comunicação, mudando ferramentas. Sim. Mesma coisa em São José com relação a uma igreja batista. Sempre tem bons exemplos para que você possa se inspirar e, com certeza, tirar lições bem-sucedidas. Isso não acontece de um dia para o outro. A gente vai levar, às vezes, muito tempo. Você lembra aquele exemplo do pastor que não queria o órgão? Ou líder de jovens, lembra, que não queria o órgão ali? Aí toda semana ele tirava 10 centímetros. Exato. Quando viu, o órgão estava lá longe. A velha história de comendo boi a bife. Né? Exato. E hoje, até uma transição muito interessante, o Dave Gibbons, que inclusive eu recomendo um livro dele, da editora Mundo Cristão, que é o Xelotes. É maravilhoso, livro sensacional. É um livro fininho, você lê numa sentada, mas muito bom, Gibbons. Ele é pastor de uma igreja na Califórnia, no condado de Orange. Ele vinha com uma igreja de asiático, de jovens, e ele conseguiu um templo antigo de uma igreja batista de mais de 100 anos. A primeira igreja batista de Santana, ali perto do aeroporto de John Wayne, no sul da Califórnia. Essa igreja tem vitrais, essa igreja tem órgãos de tubo. É mesmo. Olha a sacada dele. Ao invés de tirar os vitrais e tirar os órgãos de tubo, ele levou tecnologia para isso. Então, se você for hoje, domingo que vem, lá na New Song, na Califórnia, em Santana, com o pastor Dave Gibbons, você vai ver um momento de louvor que tem até órgão de tubo. Tem teclado, tem bateria. Entendi. E aquele design retrô fantástico. Você não precisa hoje jogar tudo fora para trazer comunicação e modernidade. E a igreja dele é de 95% de jovens. E lotada.